Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui em mais uma live da Escola da Advocacia Geral da União, no projeto Escola em Casa, que é um projeto extremamente bem idealizado pelo diretor da escola, Dr. Danilo Barbosa de Santana, a vice-diretora André Cajueiro, e todos os coordenadores das 5 regiões, Dr. Rodrigo Ribeiro, da primeira região, doutora Cristiane Iwakura, da segunda região, doutora Rita Nolasco, da terceira região, doutor Eugênio Batesini, da quarta região, e da quinta região, que é a região da qual eu faço parte aqui. Eu estou no Rio Grande do Norte, sou o coordenador da escola no Rio Grande do Norte, o nosso queridíssimo e muito competente Dr. Marco Aurélio Peixoto. Homenageio a todos eles e agradeço pela oportunidade de estar nesse momento iniciando uma live, mais uma dessas muitas lives feitas nesse período da pandemia, um período extremamente difícil e que nesse momento vai ser iniciada com um convidado especial, Francisco Humberto Cunha Filho. Estou aguardando aí o professor Francisco Humberto Cunha Filho, advogado da União. Professor, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lili. Tudo bem? Professor, me ouve bem? Sim, professor você. Humberto? Eu escuto bem, e você? Tudo Não, tranquilo. né? Hoje o senhor já esteve num evento importante, diretamente da Espanha, não é isso? Isso, teve lá no Museu da Rainha, né? Muito Museu bem. da Rainha Sofia. Madrid. Rainha Sofia. Pois sim. é. E estamos Você aqui me iniciando essa escuta live com bem? um tema importantíssimo. Já fizemos aqui a apresentação do projeto, essa live é uma participação nesse projeto, Escola em Casa. Já homenageamos aqui os nossos diretores, nossos coordenadores regionais, e estamos agora com o senhor, que é um grande professor, autor de obras importantíssimas sobre os direitos culturais, né? O tema de hoje é justamente em torno dos direitos culturais como direitos constitucionais, como direitos fundamentais, e essa aqui é uma das suas obras mais importantes, mais novas, e certamente uma das essenciais para o conhecimento do tema. Eu vou pedir licença ao senhor para fazer uma pequena apresentação, já que colhi o seu currículo lá e deu aqui inúmeras páginas, não teria tempo para lê-las todas. Não faça isso, não. Quem te vive da Mas vamos academia lá. tem que produzir muito e botar muita coisa no currículo. Vamos lá. O professor Francisco Humberto Cunha Lima, ou Cunha Filho, estou confundindo aqui, nosso presidente da academia aqui é Cunha Lima. Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, 1990, mestre em Direito e Desenvolvimento pela mesma Universidade Federal do Ceará, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor pela Università degli Studi di Milano, Bicocca, de 2018, atualmente é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza, Unifor, instituição na qual lidera o Grupo de Estudos e Pesquisa em Direitos Culturais, advogado da União, categoria especial, também é acadêmico da Academia Cearense de Letras Jurídicas e presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, IBDCUT. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direitos culturais, direitos humanos, direitos fundamentais, direito constitucional, atuando principalmente nos temas que lhes são correlatos. Esse é um breve, certo, é uma síntese do seu currículo imenso e, certamente,
sobre esse tema, o senhor tem uma grande maestria, um conhecimento profundo. É um tema que, de fato, é um dos seus prediletos, pelo que eu percebi aqui nas suas pesquisas, no rol de pesquisas que o senhor tem feito. E aí eu já passo, professor Humberto, já agradecendo pela sua presença, saudando os advogados públicos e advogadas públicas presentes, meus amigos, meus colegas, e os seus alunos, certamente, que estão ingressando. Eu já passo para a seguinte questão, para iniciar a nossa conversa aqui, fazendo uma provocação. Eu gostaria de saber, com esse tratamento constitucional a partir de 1988, que trouxe no artigo 215, não é? A partir do artigo 215, diversos dispositivos tratando especificamente da cultura, que para alguns não tem muito significado, para alguns utilitaristas não dão muita importância a esse tema, mas a gente sabe da importância que tem, e por isso foi feita essa sessão especial sobre a cultura, no capítulo da ordem social, no título da ordem social. E eu pergunto ao senhor quais foram os avanços e quais foram as lacunas que advieram da inscrição desses dispositivos na Constituição. Oi, Lívio, boa noite a você, boa noite a quem está nos acompanhando. Minha gratidão por você ter se interessado por esse tema e ter proposto a escola da AGU, minha saudação aos dirigentes também. Pois é isso, equivoca-se redondamente quem acha que a cultura não tem importância, né? Aliás, os culturalistas, como Miguel Reale, dizem que o direito é produto da cultura, né? Então, claro que quando ele fala disso, é numa dimensão antropológica que nos faz remeter à cultura como essa geradora das relações e, por conseguinte, das normas, sejam elas costumeiras ou adotadas por outro caminho, como o caminho da modernidade, que é o da norma legislada, né? Então, comete um grande equívoco. Mas os próprios culturalistas, eu imagino que eles tratam dessa questão de forma incompleta. Porque quando a Constituição diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, ela estabelece a necessidade de que nós identifiquemos direitos culturais específicos que compõem um ramo específico do direito, do jeito que tem normas que compõem um campo como o direito penal, o direito civil, o direito administrativo. Essa Constituição de 1988, nós, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais, brincamos que se o Ulisses Guimarães, ao invés de chamá-la de Constituição Cidadã, quisesse chamá-la de Constituição Cultural, ele poderia ter feito isso. Mas essa é uma sensação comum para uma Constituição prolixa, né, que os ambientalistas chamam de Constituição Verde, e os outros aficionados por outros ramos do direito identificam nessa nossa Constituição tão palradora, sem nenhum demérito disso, porque era uma ânsia quase de meio milênio por uma Constituição democrática, né? Então, mas por que eu sustento que o Ulisses Guimarães poderia ter chamado a nossa Constituição de Constituição Cultural? Porque em todos os 10 títulos, né, aqui concebendo o ato das disposições constitucionais transitórias, também como um título, tem tratamento a respeito de cultura. Não é só no artigo 215, 216 e no 216A, que foi um acréscimo de emenda constitucional nesse campo. Então, se você fizer uma varredura, e eu estou falando de cultura não no sentido que o Peter Heberle fala, ou o próprio Miguel Reale, mas no estrito senso mesmo,
Então, por exemplo, na dogmática constitucional, no título primeiro e no título segundo, você pega o parágrafo único do artigo 4º, diz que o Brasil deve se integrar com os demais países da América Latina em função de alguns elementos, dentre eles o elemento cultural, né? O Brasil, infelizmente, ao longo da história, vem tentando fazer uma integração com os demais países. As tentativas maiores vêm sendo no plano econômico, que é o plano sobre o qual nós temos menos domínio, né? Então, toda vez que uma união entre países sul-americanos vai progredir, o que é que acontece, né? As grandes potências econômicas se sentem ameaçadas e dão um jeito de diluir. E se a gente buscasse esses vínculos culturais mais fortes, aí eu acho que seria muito mais difícil destruir essa união que é propugnada por esses títulos dogmáticos da Constituição. Então, caso você queira, a gente pode fazer uma varredura, mas não sei se esse é o instante adequado para isso, mas é isso, né? Então, por exemplo, nos direitos fundamentais, no artigo 5º, inciso 73, que é o famoso inciso da ação popular, através da qual qualquer cidadão protege 4 grandes bens pertencentes a todos e a cada um, que são o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente, e tem um até que o pessoal esquece, que é o patrimônio histórico e cultural. E assim por diante. Você vai na ordem tributária, você vai na organização do Estado, você vai na organização dos poderes e para uma pessoa que tem cuidado em observar os direitos culturais, a presença deles no nosso texto constitucional. Professor, Okay? A sua imagem está um pouco turva. Se o senhor puder se aproximar pouco, verificar aí. Melhorou ou piorou? Tá melhorando, né? Eu acho que tá ruim. Se aproximando um pouquinho mais. Professor, então o senhor já nos colocou aí um avanço formidável, que o senhor denominou a Constituição de Constituição Cultural. Né? Então, a cultura permeia toda a Constituição, todo o texto constitucional, e o senhor falou nessa integração entre países, entre estados da federação, entre as diversas unidades que nós temos. E aí eu me lembro agora do princípio da cooperação, que eu trago do Código do Processo Civil, mas que está muito aqui nesse texto constitucional, quando se refere à questão da cultura, né? Colaboração, cooperação. Eu acho que isso é essencial no que diz respeito à integração do nosso país, né? A integração cultural, a diversidade. Sim, o nosso federalismo, o federalismo que o Brasil adotou, né, é o federalismo cooperativista. Então, você pega o artigo 23 e o artigo 24, que são os artigos que distribuem competência, respectivamente, administrativa e legislativa. Então, tem alguns incisos especificamente dedicados à questão cultural. Nessa questão, existe uma cooperação do Estado de Direito, que só funciona a partir da lei, a partir da qual, dessa cooperação, a União geralmente edita as normas gerais e os demais entes complementam essas normas. E no que concerne à execução da legislação cultural, nós temos a competência comum. E sendo o Brasil um país federalista e tendo a Constituição se omitido
de dar os indicativos mais fortes a respeito de como os entes devem atuar de forma colaborativa nesse campo cultural, aí é veiculada de forma muito enfática a ideia dos sistemas nacionais, das organizações sistêmicas, né? Do jeito que a gente tem uma organização sistêmica para a saúde, a própria Constituição também prevê, e aí no caso todo o artigo 216A prevê uma organização sistêmica para o campo cultural, né? O que é propriamente o Sistema Nacional de Cultura, né? Então, há essa previsão constitucional, acho, de certa forma, um certo bis in idem, mas que não tem problema, porque eu acho que as bases de um sistema de cooperação já estão presentes desde o texto originário, exatamente com os artigos 23 e 24, e o parágrafo único do artigo 23, mas não tem problema de ser acrescentado, né, já que essa é a nossa tradição, por assim dizer, cultural, de gostar de um excesso de normatividade escrita, né? Sim, é absolutamente necessário e importante essa cooperação. Quem abastece, ou deveria abastecer, porque por enquanto não foi regulamentado o Sistema Nacional de Cultura, existe até projeto de lei tramitando, quem deveria alimentar em termos substanciais era o Plano Nacional de Cultura. E tem uma curiosidade a respeito do Plano Nacional de Cultura. O Brasil criou uma lei específica para instituir um Plano Nacional de Cultura no dia 2 de dezembro de 2010, um plano decenal, plurianual. A rigor, ele não é o texto do parágrafo 3º do artigo 215 não fala que ele é um plano decenal. Ele foi criado com a dimensão decenal, mas fala que ele é plurianual, né? E, portanto, esse Plano Nacional de Cultura deve vencer daqui a uns... hoje é dia 26, né? 26, daqui a 5 dias, né? E o governo federal, como não fez um novo plano, mandou um projeto de lei para prorrogar por mais 2 anos o Plano Nacional de Cultura, que infelizmente não teve suas metas cumpridas até agora, pelo menos grande parte delas, né? Aí talvez eu esteja respondendo nesse instante a outra parte da sua pergunta, né? Que é sobre as omissões. Eu acho que as omissões são mais de políticas do que propriamente normativas. Então, creio que não dará tempo de, em 5 dias, ter uma tramitação, se bem que tudo no Brasil é possível, né? Então, talvez, a minha intuição é que é provável, se não provável, é possível que tenhamos uma medida provisória, né? Prorrogando o Plano Nacional de Cultura por mais 2 anos, eu imagino, né? É só um exercício de futurologia, dado que o Executivo mandou um projeto de lei prorrogando por mais 2 anos, e eu acho que é completamente admissível, porque, como eu disse e você confirmou, é um plano plurianual, né? E não propriamente decenal. Ok? Ultimamente, tem falado muito, professor, sobre a questão que veio com a pandemia, né, da necessidade do apoio aos artistas, aos produtores culturais, aqueles que fazem a arte, que fazem a música, e esses que certamente serão os últimos a retornarem à sua normalidade, eles realmente precisam de um apoio assim efetivo e emergente.
E aí veio a lei Aldir Blanc. No entanto, professor, eu li um dos seus textos e achei também muito bem-humorado, muito criativo, né? Também o senhor escreve com um caráter artístico, literário, e o título, se não me engano, era Me Engana Que Eu Gosto. O senhor tratava justamente da questão da lei Aldir Blanc. Então, eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários sobre a questão da lei, a efetividade da lei, quais são as lacunas principais, e a sua necessidade, etc. Tá certo. Esse texto que eu escrevi, ele inclusive teve um subtítulo, né, que o primeiro veículo a publicá-lo foi o Jornal Diário do Nordeste, que é aqui um jornal da cidade de Fortaleza, e subsequentemente foi publicado em outros sites de instituições ligadas à cultura. E esses outros sites publicaram o subtítulo, né, que era assim, o título Me Engana Que Eu Gosto, ou As Mentiras que Gostamos de Ouvir sobre a Lei Aldir Blanc. Que é o seguinte, o setor cultural, ele é um setor, e ontem eu fiz uma palestra para o SESC São Paulo, que analisou exatamente os 10 anos do Plano Nacional de Cultura e os 15 anos da Convenção para a Diversidade Cultural, né? Aí eu fiz uma análise durante a qual eu vou dizer assim, eu demonstrei, não gosto muito de dizer isso, que parece petulância, que há certas unanimidades, falsas unanimidades na cultura, porque as normas desse campo cultural, elas costumam ser normas programáticas, ou seja, normas absolutamente abertas, e é que eu estou explicando não para você, que é um jurista e sabe disso, mas que pode ter pessoas que estejam nos acompanhando e que não entendem essa classificação que nos foi trazida pelo José Afonso da Silva, né? Então, a maioria das normas desse setor cultural são normas programáticas, então fomentar a cultura, proteger o patrimônio cultural. Mas, assim, quando você vai aplicar, se você tem uma vinculação ideológica X, você entende que o patrimônio cultural a ser protegido é tal. E se a sua ideologia é diferente, é outro. Então, quase nunca se tem problemas de aprovação de leis culturais. O grande problema está na efetivação, né? O próprio Plano Nacional, já eu falo da Lei Aldir Blanc, eu sei que sua pergunta foi sobre ela. O próprio Plano Nacional de Cultura, ele inicialmente teve uma PEC, né, que colocou o parágrafo 3º no artigo 215, ele foi aprovado por unanimidade. Aí depois veio a lei do plano, também foi aprovada por unanimidade, em caráter terminativo nas comissões, tanto do Senado quanto da Câmara. Ou seja, não foi para plenário, não sofreu nenhuma emenda, diferentemente, por exemplo, do Plano Nacional de Educação, que teve centenas de audiências nos estados, nos municípios, convocação de ministros. Só que eu contei, porque eu cansei de contar e eu também não precisava disso. Cheguei a um número maior do que 700 emendas, ou seja, teve um engajamento absoluto de interesse da população. E esse campo cultural, como ele tem normas completamente abertas, aí cada um fica preenchendo como quer, quando quer e se quer. Não foi bem esse o caso da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, ela também surgiu de uma ideia unânime, que foi a ideia de reconhecimento de que a comunidade cultural, sobretudo dentro dela a comunidade artística,
sofreu por primeiro os impactos, e como a comunidade artística trabalha com o público, com aglomeração, né, com gente próxima que forma seu público, provavelmente vai ser a última a retornar. Então, todos os partidos, com exceção de um único partido, e dentro dessa minha observação, eu até, de certa forma, vibrei para tirar esse caráter de unanimidade não pensada, né? Quase todo mundo aprovou essa lei. Agora, algumas pessoas estavam reivindicando uma autoria individualizada, e essas mesmas, como se não fosse este sim um verdadeiro momento de convergência do campo cultural, que era, inclusive, de um caráter humanitário que se voltava para as necessidades básicas de pessoas que geralmente adquirem o dinheiro para o alimento do outro dia na noite anterior, cantando, né, fazendo suas apresentações. E eu fiquei muito indignado com gente querendo capitalizar politicamente, não no sentido nobre dessa palavra, mas no sentido mais pobre dessa palavra, a respeito disso. E o pior de tudo é que fizeram uma legislação absolutamente complicada e cheia de parcialidade e dificuldades. É tanto que os estados e os municípios estão com a dificuldade imensa de fazer esse repasse, e há probabilidade de que boa parte dos 3 bilhões de reais sejam devolvidos, né? Então, essa parcialidade, ela compreende, por exemplo, dentre outras coisas, que esse campo cultural é um campo feito só por quem é artista ou por quem é gestor cultural, quando, de fato, o campo cultural é feito por todos nós, inclusive nós que consumimos cultura, né? Então, por exemplo, você falou aí, ao me apresentar, que eu fiz estudos pós-doutorais na Itália, né, em Milão, especificamente na Universidade de Bicocca, Milão Bicocca, e era muito interessante, as livrarias na Itália, elas ostentam, eu vi várias placas assim, fiquei absolutamente interessado e admirado, colocando que a pessoa, quando completa 18 anos, tem direito a 500 euros para adquirir livros. Nós, no Brasil, temos uma legislação que favorece o consumo cultural também, né? Que é o famoso Vale Cultura, que é uma legislação que existe, que funcionou durante uns 5 anos e que agora está parada. E que este agora seria, por exemplo, um momento de reativá-la. Assim, é claro que seria um momento interessante de reativá-la, com certos muito interessante essa visão. Com certos direcionamentos, exatamente para que as pessoas comprassem os bens, né, ou os serviços daqueles que a legislação precisava beneficiar, né? Ou seja, seria necessário, como se trata de uma política de Estado, é completamente natural e aceitável que tivesse esse direcionamento, não para fomentar quem não precisa, né? Sei lá, por exemplo, as grandes redes de streaming, né? Mas assim, para adquirir livros, para adquirir CDs, para pagar uma live de um cantor que não é do mainstream, né? Então, essa lei Aldir Blanc, o Brasil tem, né, esse grande mérito de ter disponibilizado, de ter juntado muitas forças, né, forças de mais de um poder, para amealhar esse recurso. Agora, fizeram uma legislação, como eu disse, de extrema burocracia,
como se não estivéssemos numa situação de excepcionalidade, né? Nós tivemos uma mudança na legislação para a licitação, que simplificou o procedimento, e quando foi para destinar os recursos à comunidade cultural, e especificamente à comunidade artística, ficamos com quase todas as mesmas burocracias cotidianas, esquecendo que tudo precisava ser urgente, né? Receber dinheiro, porque as pessoas estavam na necessidade, a prestação de contas. Então, eu fiz essa brincadeira com a Lei Aldir Blanc para contestar, não ela propriamente dita, porque todo mundo, né? Aliás, esse artigo ele é posterior a um outro artigo que eu escrevi sobre, cujo título, se não me falha a memória, é Previdência e Providência para os Artistas, né? Porque tem alguns países que seguem o modelo francês. Muita gente diz que só a França que tem isso. Não é verdade. Um colega nosso que é procurador federal e colega também do mestrado e doutorado da Unifor, o professor Eduardo Rocha Dias, procurador federal, ele... Você conhece ele, né? Eu pedi a ele, que ele é um grande previdenciarista, para escrever um artigo sobre os intermittents de espetáculo, que é essa previdência específica para os artistas que a França tem e países que seguem o modelo francês, né? Então, ele identificou, se não me falha a memória, 6 países que têm um trato específico e não para situações de emergência. Por quê? Esses países entendem, primeiro, a importância da cultura, a importância das artes, né? A sua inserção enquanto atividade profissional, mas com a liberdade criativa, que os artistas eles demoram mais tempo nos ensaios, na criação, do que propriamente na apresentação. E nessa intermitência, né, daí vem o nome, intermitente de espetáculo, nessa intermitência, eles precisam ganhar. Então tem todo um sistema previdenciário específico, obviamente sempre combatido pelos que têm ideias mais liberais, né? Mas que a França sustenta, vem sustentando, vem mantendo, e alguns outros países vem abrindo. É mais ou menos isso. E aqui tem uma pergunta, professor, do Edielson Barberino. Muitas dúvidas para os municípios executarem esses recursos. Pois é. Isso é verdade, assim, eu até fiz outra brincadeira, que eu não sei nem se é adequado de dizer aqui, mas eu já disse publicamente e vou dizer de uma maneira suave, né? Assim, que essa lei, ela tem algumas culturas nas quais as pessoas mudam de nome segundo a mudança da fase da vida, né? Em algumas estruturas de sociedades tem disso. Pessoas que herdam o nome de pessoas que morrem, essa coisa, né? A dinâmica de vida que acompanha com a própria redesignação do nome. Aí eu brinquei que a Lei Aldir Blanc provavelmente poderia se enquadrar nisso, porque ela nasceu como Lei Aldir Blanc para fazer uma homenagem a um artista muito importante que morreu sofrendo das necessidades, né? Você vê que esse campo artístico... Grande compositor e, assim, fez sucesso demais, e a gente imagina que uma pessoa dessa, que está vinculada ao mainstream,
consegue amealhar recursos para o resto da vida, né? Ter uma boa velhice. O nosso Belchior aqui também, né? Não sei se você lembra, ficava Coincidentemente, fugindo. Olha aí, o marcador do seu livro, viu? Ah, que bom. Exatamente. Cearense Sobral, um cantor filósofo, né? Um compositor da mais alta excelência, e teve um fim de vida inglório. Aí, sim, mas aí retomando aqui o fio da meada. Quer dizer assim, que essa brincadeira, a Lei Aldir Blanc nasceu com esse nome para homenagear esse compositor que morreu durante a pandemia, numa situação difícil. Mas agora ela estava passando por outra fase, que é a fase Lei Silvio Santos, né? Que tem uma burocracia tá tão grande que fica pensando quem quer dinheiro, né? E o pior vai ser a fase daquele Frota, né? Que é aquele ator que foi eleito deputado federal, né? Que é um problema de você depois ter grandes complicações perante os tribunais de contas. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades dos municípios, né? Então, eu acho que poderia ter havido, no plano legislativo, toda uma facilitação maior para que houvesse um acesso facilitado a esses recursos por parte da comunidade cultural necessitada. É isso. Uhum. Né? Então, precisa de uma regulamentação ainda mais clara, mais ampla? A rigor, ela é uma legislação de múltiplas camadas. Surgiu a lei, já tem uns 2 decretos, aí os decretos demandam modificações nas leis orçamentárias dos municípios, né? Porque tem esse ingresso que não estava previsto, demanda editais, demanda várias situações. Então, por exemplo, se você tivesse previsto, por exemplo, para a rede escolar vales de aquisição de livros, como é comum nas feiras do livro, né? Aí ficavam os vales e o Estado só pagaria aquilo, sem essas necessidades de complicação. Aqui tem muitos municípios que determinam obras públicas em logradouros públicos. Eu acho que poderia ter tido um edital de aquisição disso, né? São situações que o pessoal deveria ter pensado melhor. Mas aí, foi um outro oportunismo que o pessoal não conseguiu regulamentar o Sistema Nacional de Cultura e inventou que a Lei Aldir Blanc era a materialização do Sistema Nacional de Cultura, sem nem ter sistema de informações. Toda essa dificuldade é que os órgãos de gestão cultural, sejam eles individualizados ou geminados, geralmente os órgãos de cultura são geminados, né? Com outros órgãos que têm uma prevalência sobre ele, infelizmente, não tem informações sobre o campo cultural. Né? Aí pega um dinheirão para gerenciar, não sabe como fazer. E as vias... São 3 bilhões. 3 bilhões. 3 bilhões de reais. Né? E as vias que poderiam ser acionadas não foram. Né? São exatamente as vias que reconhecem o cidadão consumidor de cultura como integrante das políticas públicas. Do mesmo jeito que o SUS não é um sistema para os médicos e enfermeiros, né? Os médicos e enfermeiros fazem parte, mas ele é para a cidadania. Então a gente não pensa.
não pensa Não nisso. se completou o ciclo, a cadeia. O ciclo, exatamente, né? Então é como se a vida cultural ela tivesse só quem apresenta e ninguém na plateia, né? É como se tivesse só escritores e nenhum leitor, né? O campo cultural só se perfaz com a comunicação. Essa é a frase famosa de Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. E aí falta esse elo, né? Falta esse link entre as coisas, como o senhor está colocando aí. Mas, mudando um pouco de assunto, a gente sai um pouco da lei emergencial, Aldir Blanc, e entra aqui no tema que eu acho que tem até um caráter um pouco lúdico, né? Hoje em dia, professor Humberto, parece que há uma febre com relação a esses elos entre direito e arte, direito e cultura, direito e literatura. São inúmeras entidades, inúmeros grupos, né? Nós temos vários grupos. Eu mesmo fundei aqui um grupo aqui no Rio Grande do Norte, do qual o senhor faz parte, para minha honra, viu? E tem discussões, tem debates, tem a divulgação, principalmente, né? Quando não é uma coisa, é outra. Tem a divulgação, a comunicação sobre o que estamos fazendo, ou o que está sendo feito nesse campo, que, para mim, me parece muito claro ser um ramo, vamos dizer, da filosofia do direito. Como é que o senhor vê essa febre? Ou, na verdade, não seria somente a confirmação de algo que é essencial, que é fundamental, como a gente está tratando aqui? Lívio, eu gosto muito de literatura, tenho uma predileção específica por Shakespeare. Então, quando eu estava fazendo meu doutorado, aí eu precisava mergulhar, como todo doutorando precisa, né? Na tese. Então, às vezes, ficava com a cabeça muito quente, assim, para abrandar, né? Aí eu resolvi descansar quebrando pedra, que foi tomando conhecimento das obras de Shakespeare, né? Mas qual foi a minha técnica? Eu comecei a colecionar filmes baseados na obra do Shakespeare. E eu parei a minha coleção porque não tem mais DVD, né? Aí, todos os filmes agora são por meio dos streaming, né? Mas eu cheguei acho que o Shakespeare tem 40 peças, né? Isso aí varia um pouco, porque eles dizem que contabilizam 39, mas recentemente, por exemplo, encontraram uma peça chamada Thomas More, que o Shakespeare é coautor, com mais 5 outros autores, né? E nenhum deles assinou. E como é que identificaram isso? Por trabalho de perícia nas letras, né? Dos fólios. Os fólios eram anotações, porque as peças geralmente elas eram primeiro ditas, né, ensaiadas, e depois que eram reduzidas a termos. Então, aí eu cheguei, eu acho que a ter uns 60 filmes, né? Por quê? Né? Por exemplo, assim, eu tenho 5 Hamlet, tenho 4 Romeu e Julieta, tenho 2 Júlio César e assim por diante. Gosto muito tanto do Shakespeare quanto das peças clássicas, né? Do Sófocles, do Ésquilo e do Eurípides e do Aristófanes.
as que eu consegui obter, né, também vertidas para o cinema, eu obtive. E disso surgiu, sei que você me fez foi uma pergunta da relação com o direito, mas eu estou aproveitando aqui para a gente conversar de forma mais tranquila e depois eu falo, tá? Totalmente tranquilo. Então, eu gosto demais, assim, sei lá, da Édipo Rei, Édipo em Colono, As Troianas, para mim é a peça mais bonita do mundo, ganha de todas, né? As Troianas, de Eurípides. Uhum. Tem um Édipo Rei no cinema de Pasolini, que é belíssimo. Isso, Paulo Pasolini. Eu tenho, né? A Medeia, eu tenho 2 Medeias. Então, assim... Tem um com Maria Callas, né? Maria Callas. Eu tenho um com a Maria Callas e tenho um daquele que fez o 7º Selo, o Bergman, né? Dirigido por ele. Uhum. Então, Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Isso. Sueco. Então, aí, quando eu comecei a ver os filmes, né? E sobretudo os que tinham mais de uma versão, aí eu notava que tinha diferenças. Né? Diferenças de texto, diferenças de cenas. Aí eu queria saber qual era realmente o que o Shakespeare tinha escrito, né? Aí do cinema que eu pulei para as obras escritas propriamente do Shakespeare, né? E eu tive um tempo... Deixa eu te mostrar aqui, inclusive, uma coisa que... Aí o senhor fez o link com o direito. Sim, aí eu inclusive, junto com um grupo de alunos, nós escrevemos um livro chamado Organização do Estado e dos Poderes em Shakespeare, Lições Atemporais. É um livro muito interessante porque o Shakespeare ele passeia muito, né? Toda a Henríada se essa palavra não for comum para algum dos nossos, uma das pessoas que estão nos acompanhando, as peças dos Henriques, né? Que são Henríada, que é tudo sobre a organização do Estado dos Poderes, né? E tem uma peça do Shakespeare que é indispensável para o campo do direito, mas é desconhecida, que é Vida e Morte do Rei João, que é sobre a Carta Magna, a Carta Magna de 1215. 1215, né? Então, olha aqui, aí eu cheguei a escrever um folheto de cordel sobre o Hamlet. Eu vou te pegar o teu endereço, depois tu manda o endereço que eu mando para ti, tá? Vai ser um prazer. Temos a presença aí da doutora Rita Nolasco, a queridíssima diretora da 3ª Região da Escola da AGU. É uma presença ilustre aí. Mais uma, né? Dentre tantas que passaram hoje, que estão passando por aí. Mas obrigado. Pode continuar, doutor Humberto, sobre esse livro, sobre essa ligação. Aí eu adoro, mas eu acho, e eu senti na sua fala que a gente tem certa cumplicidade, que o pessoal anda exagerando, né? Anda negando o direito em nome das artes e da literatura. Quando eu acho assim que na intensidade com a qual eu gosto da literatura, eu gosto do direito. E vejo muitos equívocos de associação entre direito e literatura. Então, assim, se numa peça, num romance tem um julgamento, aí já acham que isso é uma coisa. Mas se você pegar os signos
substanciais do direito da literatura, eles são diferentes. Então, por exemplo, vou colocar só um aqui para não estragar a noite, né? A ficção. A ficção na literatura, nas artes, é geralmente ampliativa. E no direito, geralmente, é restritiva. Então, você ficciona que uma pessoa que teve relações sexuais com abaixo de certa idade foi estuprada, mesmo que tenha. Então, são os signos de um campo e do outro, às vezes, e geralmente são opostos. E o pessoal fica tratando as duas coisas como se fossem a mesma, e o pior de tudo, é renegando o direito naquilo que ele tem de belo, né? Que é a sua própria existência. E o direito é sempre limitativo, né? Nem sempre a limitação do direito é para diminuir, às vezes é para aumentar, né? Então, quem dá esse dimensionamento da limitação é o legislador, são aqueles que produzem as normas jurídicas, as fontes das normas jurídicas, né? Mas eu acho, sim, que estamos na vivência de um exagero terrível dessa relação entre as artes e o direito, né? O direito à literatura, geralmente, não sei se você concorda comigo, com a depreciação do direito como se ele fosse uma coisa menor, quando de fato só é outra coisa, né? Existem intersecções, né? E a possibilidade de uma ressignificação, né, através da literatura. Agora, claro que a literatura, por exemplo, subverte muito mais, a liberdade de criação é muito maior, mas o direito tem esse lado de controle social, e pega a literatura ou as demais artes, a meu ver, como paradigmas para construir algo, edificar algo diferente. Nisso eu concordo com o senhor. Há uma diferença essencial e há aproximações, né? O que não se pode fazer é banalizar isso, né? Tornar isso uma brincadeira, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que, por exemplo, quando eu faço parte de uma academia de letras jurídicas, eu acho que a gente tem que encontrar as especificidades das letras jurídicas, né? Nós não somos integrantes de uma academia literária pura. Então, não é apenas um disfarce para ocupar um espaço com o desejo de ter ocupado o outro. Eu acho que não é isso. Eu acho que é encontrar a dignidade das letras jurídicas propriamente ditas. Agora, sim, nada impede que alguém... E, aliás, é absolutamente importante, engrandecedor, formador, você ter o contato com as artes e com a literatura, né? Então, aqui, o nosso grande exemplo é o José de Alencar, né? Claro que a nossa academia aqui, por exemplo, Academia de Letras Jurídicas, teve um debate para saber quem seria o patrono eterno dela. Aí o debate foi entre o José de Alencar, que foi defendido por mim, e o Clóvis da Villáqua, que foi defendido pelo civilista, que é o pessoal o coloca como o criador do Código Civil anterior, né? E foi defendido por um outro colega, né? Um grande advogado aqui, o Dr. Cid Carvalho, e o Clóvis Bevilacqua ganhou. Agora, o José de Alencar, ele era
além de um grande escritor, aliás, um escritor que fez a unidade do Brasil em termos de língua e a diversidade através dos tipos regionais, né? O gaúcho, o sertanejo, o guarani, mas com um determinado perfil acadêmico, mas era advogado também, chegou a ser ministro da Justiça, foi deputado-geral por 2 vezes. Então, eu acho que se bem que o Cláudio Bevilacqua, isso é interessante, né? O Cláudio Bevilacqua tinha uma faceta de escritor literário, típico, que não era conhecido. E o José de Alencar tinha uma faceta de jurista, chegou a ser ministro da Justiça, né? Como eu disse, mas que não é conhecido, né? Mas o José de Alencar, para nós aqui, para nós cearenses, ele é tão importante que nós temos 2 adjetivos gentílicos. Um é cearense e o outro é alencarino. É tão forte a presença dele na nossa cultura que nós somos alencarinos também. Assim. Aliás, mas, tem que lembrar, temos que lembrar de um outro cearense ilustre que se foi recentemente, o professor Paulo Bonavides, né? Vale uma pequena homenagem a ele aqui, não é isso? Sim, ele, a rigor, era paraibano, né? Ele era de Paraibano de nascimento, né? De Patos. E eu tive a honra de ter sido aluno dele no mestrado na Universidade Federal do Ceará. Mas, assim, minha relação com ele, com o professor Paulo Bonavides, é uma relação curiosa, nos seguintes termos. Eu escrevi um texto de um livro organizado por um colega nosso que esse sim é uma pessoa que tem na justa medida a faceta do jurista e do literato, que é o professor Filomeno Moraes. Não sei se você conhece, procurador do Estado do Ceará, aposentado, né? Escreve muitíssimo bem, assim, se existe uma figura que poderia representar essa dimensão equilibrada entre o literato do direito e o literato típico, né? Seria o professor Filomeno Moraes, é um professor vivo, escreve bem vivo, né? E graças a Deus saudável. Então, ele organizou um seminário sobre Norberto Bobbio. Eu escrevi um livro, aliás, escrevi um capítulo. Cada pessoa escreveu um capítulo sobre uma obra do Bobbio, né? E eu escrevi um capítulo dizendo que o Bobbio foi um professor que eu nunca vi, mas com o qual eu tinha maior proximidade, porque o Bobbio e grande admiração, porque ele era um jurista, morreu em 2004, né, filósofo, que ia nos temas com toda a profundidade, mas com toda a simplicidade. Então, todo mundo conseguia entender. Mas não é só isso. Porque tem uns livros de memória dele, diz assim: eu não explico nada para ninguém, explico para mim. E, por coincidência, quando eu entendo, eu consigo explicar aos outros, né? Então, aí que o professor Paulo Bonavides morreu recentemente, na minha cabeça se passou o seguinte, que na mesma intensidade com que eu admiro a literatura do Bobbio, eu admiro a do professor Paulo Bonavides. Tem muitas obras dele, antes de conhecer, de imaginar
que seria aluno dele, né? Porque, a rigor, eu fiz a minha graduação na Unifor, só o mestrado que foi na UFC e o doutorado foi na UFPE. Nunca imaginei que seria aluno dele e já conhecia muitas obras dele, sabe? Me facilitou muito entrar no mestrado da UFC, que na época era o único daqui, tinha assim, tipo 250 concorrentes para as 15 vagas, era uma coisa muito diferente de hoje em dia. Eu entrei com certa facilidade porque cobravam muito a doutrina dele e eu conhecia por prazer, né? Então, assim, aí eu percebi que o professor Paulo Manavides, para mim, era um complemento de complexidade daquilo que era diferente do Bob, né? Ou seja, o ser humano ele sempre vai precisando de uma coisa e do seu oposto, né? Então, por exemplo, o professor Paulo Manavides teve presença interessantíssima agora no meu pós-doutorado que eu fiz em 2018, porque eu fiz na Itália, né? E a Itália é um estado cuja organização é do Estado regional, e ele defendeu o federalismo regional. A gente já está para terminar, né, Lígia? Só 3 minutos. Pois é, professor. Então, a gente está chegando aqui ao final da live, muito prazerosa, viu? Muitas informações, um aprofundamento sobre o tema. E aí eu queria pedir a sua palavra final, já agradecendo pela sua generosidade, dizendo qual seria o papel do advogado público para o aperfeiçoamento do sistema de cultura, da questão cultural, dos direitos culturais no Brasil. Tá certo, Luiz. Eu que agradeço, assim, eu fiquei honrado com o convite seu, né, se mostrando tão gentil comigo, e acho que essa tirando à parte um período que eu funcionei como parecerista para a revista da Escola da AGU, acho que essa é a primeira atividade que eu faço para a AGU. Então, a recomendação que eu faria para os advogados públicos é que conheçam a principiologia dos direitos culturais. Tem uma principiologia própria e diferenciada que nos faz perceber certos mecanismos e certas instituições de forma diferente. Por exemplo, para uma revista especial da AGU comemorando os 80 anos do IFAM, eu escrevi um artigo cujo título era a migração do tombamento do direito administrativo para os direitos culturais. Então, é uma migração mesmo, porque o direito administrativo observa as coisas como imposição, os direitos culturais como pacto social. Então, já temos vários... Eu próprio já orientei 3 colegas nossos da AGU e tem vários outros que gostam desse assunto. Então, o convite é para que a gente, conhecendo obras como do Jesus Pietro de Pedro, do Wolf Cotton, humildemente minhas obras, que são espelhadas nesses grandes juristas, Túlio Scolvati, aí a gente possa entender que a gente está dentro de uma nova realidade que impacta os outros campos do direito de uma forma mais humana. Muito obrigado, professor. Essa live foi fantástica, viu? Um grande abraço, boa noite para o senhor, viu? Tudo grande abraço, muito obrigado. Felicidades.